Os jogadores do Guarani aprovaram o técnico Luciano Dias. Com o treinador veio também a confiança no acesso para a Série B do Brasileiro. O técnico Luciano Dias chegou há menos de uma semana e já conquistou o grupo de jogadores. A primeira impressão agradou. A impressão foi a melhor possível, né? Chegou num discurso vencedor. Dá pra ver que ele é um vencedor, porque ele tem 4 anos aí de treinador e 3 acessos. Então, algo de muito bom ele tem, né? E tenho certeza que aqui ele vai implantar o trabalho dele. Já deu pra ver já que tem muita qualidade. Então o grupo todo aí, a gente conversando entre a gente mesmo, a impressão foi a melhor possível. Tenho certeza que vai ter sucesso aqui também. Teve uma conversa com o grupo, né? Sabemos aí do potencial do treinador e pelo que ele passou pra gente aí, em momento nenhum ele tá pensando em só disputar a Série C, né? Ele veio pra cá pensando apenas no acesso, né? E é claro que o grupo também tem esse pensamento. E eu creio que, aconselhando o trabalho dele com a nossa vontade aqui, o Guarani vai conseguir o acesso. Segundo o atacante revelação do Bugre, a juventude do treinador também ajuda na conversa com os atletas. É um treinador que há pouco tempo estava jogando, né? O auxiliar dele, acho que conversou com a gente aí, parou de jogar o ano passado e é o mesmo vocabulário, né? Ele que há pouco tempo deixou de jogar, conversando com a gente, o pouco que a gente tem conversado aí nessa semana que passou, eu vi que é um vocabulário igual. O currículo marcado por acessos trouxe ao elenco mais confiança de que neste ano o Guarani possa ascender à Série B. Tem 3 acessos em 4 anos de carreira, né? E é claro que motiva sim saber que você está de um lado de um vitorioso, né? E sim também ser um vitorioso, né? Acho que todos os jogadores estão pensando no acesso e pegando essa experiência aí desse novo treinador em acessos, né? Vamos pensar apenas em subir. Então, o treinador chega como ele chegou, já vindo de um acesso agora e tendo mais 2, com esse é o terceiro. Então a gente tem uma expectativa muito grande. É claro que a gente tem que corresponder ao que ele pede, né? O que ele nos pedir lá dentro, a gente tem que procurar fazer, porque ele sabe o que está falando, já mostrou isso em outros lugares. Então, com certeza, a expectativa no jogador é muito grande em relação ao técnico e a gente tem que passar o mesmo para ele, porque ele pode ter uma expectativa muito boa, que a gente possa corresponder ao que ele possa nos pedir. Confiança também depositada pela comissão técnica do Bugre. Esperamos que possamos fazer um bom trabalho, um bom campeonato e realmente conseguir o acesso, que é o objetivo do Guarani. O primeiro desafio de Luciano Dias e dos jogadores é no dia 6 de julho, em casa contra Madureira. Até lá, a meta é estar voando para evitar surpresas. Porque você parou pouco tempo de jogar futebol, então ainda mantém o linguajar do jogador, não é isso? Com certeza, né? Eu acho que é importante, né, ter essa relação. Para te conquistar uma relação de confiança, fazer uma relação de confiança, tem que haver transparência. Então é isso que eu procuro, né, levar ao grupo. Mostrar que eles podem confiar no grupo de trabalho, né? Eu confio no grupo de trabalho, assim como eles devem confiar na comissão técnica, que nós estamos trabalhando, fazendo um trabalho em conjunto, e que é dessa forma, com essa relação, que nós vamos dar um grande passo em relação aos nossos objetivos. E com o trabalho, né? O trabalho diário, com transparência, com muita disciplina, que é dessa forma que o profissional ele se credencia a conquistas, sendo disciplinado, certo? Trabalhando ao extremo e não deixando de ter, né, uma boa relação, um bom ambiente de trabalho, que eu acho que é fundamental. Eu acho que num trabalho em grupo, é um bom ambiente. A gente tem que chegar no Guarani para trabalhar todos os dias, né, se sentindo bem, com vontade de trabalhar. Não pode chegar lá com um ambiente pesado, eu vou passar mais um dia. Tem que chegar no clube com a vontade de trabalhar, de crescer, de aproveitar mais um dia de trabalho para que ele possa estar evoluindo e se credenciando e evoluindo no seu trabalho do dia a dia para que possa, né, chegar ao final de semana na partida e possa estar cada vez mais se sentindo bem. Olha, você colocou, né, de cá e Aranha, uma coisa muito importante, que é o ambiente de trabalho. Então não adianta você ter um gênio no comando, mas que o gênio é um gênio do mal, né? Quer dizer, aquele cara que comanda, mas transforma o ambiente numa espécie de terceiro Reich do Hitler. Quer dizer, todo mundo tem medo do cara. O líder tem que se impor pela sua capacidade e pela sua qualidade. E não se impor pela tirania, não é verdade? Acho que é por aí, é esse o caminho, né? É por aí, é como eu falei, né? Eu acho pela relação de confiança, né? O profissionalismo, ele existe. Eu sou profissional ao extremo, me cobro muito, cobro os jogadores, tenho uma boa relação, mas sabe que cada um tem a sua função, tem que cumprir com a sua função. E a disciplina, né? Eu acho que isso, a disciplina a gente conquista com o dia a dia, com essa transparência, com cobrança, dentro daquilo que é proposto. Eu acho que é dessa forma, né, que
que o atleta tem que entender. O profissionalismo hoje tem que ser ao extremo. Seja ele no dia a dia no trabalho de campo, seja ele com os funcionários que atendem ele, que são pessoas que estão ali trabalhando, nos ajudando, seja ele fora de campo, né, que tem que se condicionar, tem que se recuperar, fazer uma recuperação ideal para que ele possa no outro dia fazer o seu melhor, porque a cobrança vai existir. Então esse é o profissionalismo que a gente sempre pede, mostra, demonstra aos atletas, né, orienta para que eles possam estar, né, bem preparados, que é dessa forma que a gente vai conquistando devagarinho, passo a passo, né, a condição ideal para que possa ser uma equipe competitiva e possa atingir os objetivos no decorrer da competição. Ô Luciano, o que a gente tem notado ultimamente no Guarani, nos últimos anos, é o pessimismo em relação ao desenvolvimento do trabalho. Então, você vai ter esse obstáculo pela frente, porque o Guarani é grande, o Guarani Futebol Clube é grande, mas as pessoas que estavam envolvidas pensavam pequeno. Então, acho que tem que colocar na cabeça dos jogadores, do grupo que está trabalhando, de quem está trabalhando à sua volta, que o Guarani tem condições, tem possibilidade de voltar a ser grande. Mas para isso, precisa realmente ele assumir essa condição. Não apenas da boca para fora, mas dentro do trabalho. Quer dizer, é difícil esse movimento fazer com que o grupo realmente acredite nessa possibilidade? Não, é difícil, mas a gente tem condições de fazer isso, né? Eu acho que o pensamento é esse. Eu sou, por natureza, muito otimista, sou um cara muito positivo, eu acredito sempre, eu procuro ver sempre o lado positivo. Da pior situação que estejamos passando, sempre tem um lado positivo. E a gente tem que trabalhar sempre com esse pensamento, que é a forma que vai nos dar condições e não vai deixar nós nos abatermos com as dificuldades. Então, eu acho que é uma maneira que nós temos que trabalhar e que eu trabalho, e com certeza com o dia a dia, com o conhecimento de todos, a gente vai procurar passar isso para todo mundo, para o grupo de jogadores, para os próprios profissionais que estão envolvidos conosco no dia a dia, para que todos nós possamos ter esse mesmo pensamento, encontrarmos esse mesmo ambiente de trabalho para que a gente possa desenvolver um grande trabalho. Ô Luciano, o Guarani já tem 4 reforços praticamente certos, né? O Walter, que já chegou, o Emerson e também o Glauber, que vieram da equipe do Sertãozinho. O Ceará conversou conosco na Rádio Bandeirantes e confirmou também que acertou com o Guarani. Mas quantos jogadores você quer para completar o ciclo de contratações e fechar o elenco para a disputa da Série C? Eu não gosto de nunca afirmar, certo? Eu preciso de 3 a mais, 7 a mais, 10, 20 a mais, certo? Eu acho que a questão da formação de um grupo, tu tem algumas prioridades que a gente tem que definir, tem que estar trabalhando em cima dessas prioridades e sempre deixar em aberto, né? Até que a gente possa estar vendo a necessidade do grupo, com o desenvolver do trabalho, vendo as necessidades para que a gente possa estar definindo, detectando alguma necessidade ou não de trazer mais algum jogador. Então, acho que a formação de um grupo termina a partir do momento que não pode mais escrever nenhum atleta na competição. Para não perder o gancho, muito tem se falado no Guarani, torcedores, até a gente ouve, não é, dirigentes falando esse tipo de coisa com relação ao Buzeto, goleiro que se destacou muito no Guarani na Série A2 do Campeonato Paulista. Existe a possibilidade do Guarani recontratá-lo para a Série C? Olha, eu sempre trabalho de uma forma, né, que eu busco sempre de 2 a 3 jogadores por posição, né, sempre com alguns nomes que são prioridades para que a gente possa estar contactando o jogador, que é a minha prioridade, a princípio, que possa, né, estar dentro do contexto, dentro da nossa realidade do clube, para a formação desse grupo. Não tendo a possibilidade desse primeiro, vai ser o segundo e assim por diante, até que a gente defina as contratações. O que eu posso te falar, entendeu, é que eu tenho, né, uma série de nomes para trazer, para montar a equipe, que eu prefiro não divulgar, até que eu possa conseguir realmente esse contato, uma definição, entendeu? E possibilidades, eu acho que todos os jogadores que estão no mercado têm a disponibilidade e têm capacidade, eu acho que são contratações possíveis. Legal. Bom, é o seguinte, hoje vamos fazer uma homenagem à Fúria, é aniversário da Fúria, torcida organizada do Guarani, é isso, Aranha? É, exatamente, Batista. A torcida organizada Fúria Independente está completando 13 anos, uma torcida que participa dentro e fora de Campinas, onde o Guarani vai jogar, tem sempre uma faixa da torcida Fúria Independente, então um grande abraço a todos da Fúria, hoje completando 13 anos, essa torcida que vive ao Campeonato lado Paulista, a Fúria tem até um... como é que é o... É assim, o Aranha? É assim, exatamente. É assim, né? É. Exatamente, assim. Então vai lá, especialmente para a Fúria, aniversário hoje da Fúria Independente. Vamos com a origem. A origem, a origem, a origem, a origem. Muito obrigado ao técnico Luciano Dias, participou conosco hoje aqui na tela da Band. Sucesso e sorte à frente da equipe do Guarani.